Você já observou um eclipse solar? Na prática, temos três tipos de eclipses envolvendo o Sol: os totais, os anulares e os parciais. Independentemente do tipo, é um momento raro onde a Lua e o Sol entram em alinhamento a partir da perspectiva terrestre, e um espetáculo cósmico está feito. No entanto, o que poucos sabem é que os eclipses solares possuem os dias contados, e chegará um momento em que não teremos mais a chance de observá-los como conseguimos ver hoje em dia. Basicamente, temos a sorte de estarmos vivos na época em que esses fenômenos ainda são visíveis. Apesar de que estamos falando de um evento que é de fato um pouco raro. No vídeo de hoje vamos entender a fundo por que os eclipses solares vão acabar. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, um objeto colossal, comparável ao tamanho de Marte, colidiu com a Terra, desencadeando um evento cataclísmico que resultou na expulsão de vastas quantidades de material da crosta terrestre para o espaço. Ao longo de eras, a força gravitacional desempenhou um papel fundamental na gradual aglutinação desses incontáveis fragmentos terrestres, eventualmente dando origem ao corpo celeste de 3.470 km de diâmetro que hoje conhecemos como a nossa Lua. Do outro lado temos o Sol, que surgiu há cerca de 5 bilhões de anos através da aglutinação de uma grande nebulosa primordial. Sendo assim, quando a estrela nasce, ela é mantida estavelmente pelo equilíbrio entre duas forças: a força da gravidade, que comprime a massa em direção ao núcleo, e a força de fusão nuclear, que impulsiona o peso da estrela para fora. Essas forças criam um equilíbrio hidrostático que permite que a estrela se mantenha estável por vários bilhões de anos. Aqui temos então dois astros totalmente desconexos: a Lua minúscula em relação ao Sol e o Sol gigantesco em relação à Lua. Em uma coincidência formidável, a Lua, assim como a Terra, está numa zona orbital ao redor do Sol que faz com que ela possa ocultar completamente a estrela quando há um alinhamento orbital. Só que nem sempre foi assim. Conforme a Lua gradualmente esfriava após a sua formação, ela se afastava progressivamente da Terra. No momento de seu surgimento, os astrônomos acreditavam que ela ocupava uma posição cerca de 16 vezes mais próxima de nosso planeta do que sua atual localização, situada a aproximadamente 22.000 km de distância. Essa proximidade era tão marcante que a Lua se encontrava dentro das órbitas de alguns satélites geoestacionários que conhecemos hoje em dia. Nesse período remoto, a Terra girava em torno do seu eixo a uma taxa incrivelmente acelerada, com um ciclo de rotação que durava cerca de 5 horas, em comparação com as atuais 24 horas. Surpreendentemente, esse aumento significativo no tempo de rotação terrestre pode ser atribuído diretamente ao afastamento gradual da Lua. Dessa forma, era muito comum que os eclipses solares ocorressem diariamente, até que a Lua foi ganhando distância e a ocorrência desses fenômenos foi diminuindo também gradualmente. Detalhe, os eclipses ocorriam todos os dias, só não tinha ninguém para observar, talvez algumas formas primitivas de vida. Bom, mas por que então os eclipses solares vão acabar um dia? Será que é porque a Terra e a Lua vão ser engolidas pelo Sol em algum momento? Faz sentido, mas não é só isso. Para compreendermos essa questão, vamos a fundo entender também as órbitas celestes. No universo, tudo está em constante movimento. A estabilidade das órbitas dos planetas em torno de suas estrelas-mães depende de um equilíbrio entre a força gravitacional dessas estrelas e a velocidade orbital dos próprios planetas. Quando um planeta realiza sua dança cósmica ao redor de uma estrela e não é lançado descontroladamente para o espaço, isso indica que há uma sincronia entre as duas forças. Esse delicado equilíbrio entre a atração gravitacional e a velocidade orbital é o que mantém os corpos celestes em suas órbitas estáveis. Orbitando o nosso planeta, é natural que a gravidade da Lua atraia a massa da Terra em direção a ela. Isso, por sua vez, dá origem aos fenômenos conhecidos como marés, nos quais a massa de água responde à atração lunar, criando uma elevação pronunciada em um dos lados do globo terrestre. Aliás, o Sol também influencia nesse processo, só que a proximidade da Lua faz com que os efeitos dela sejam bem mais perceptíveis.
À medida que a protuberância de maré gira, ela empurra a Lua para um pouco mais longe e ao mesmo tempo retarda a rotação terrestre por meio do atrito. Para termos um equilíbrio no sistema, esse movimento é herdado no movimento orbital da Lua. O ganho de velocidade faz com que a Lua comece a vencer a força de atração da gravidade da Terra e ela vai ganhando cada vez mais o cabo de guerra gravitacional e se distancia do planeta 3,8 centímetros a cada ano. Em resumo, a Lua se distancia da Terra pois rouba parte do movimento rotacional do planeta, conservando essa energia em seu próprio movimento orbital, um fenômeno que se alinha com um princípio físico conhecido como conservação do momento angular. Sendo assim, os eclipses solares um dia serão apenas história, pois esses efeitos físicos levarão a Lua a uma distância maior da Terra, e ela não será mais capaz de encobrir completamente a estrela. Atualmente, quando a Terra está mais distante do Sol, a nossa estrela aparece com um diâmetro angular de 0,525 graus no céu. Por outro lado, quando a Lua está mais próxima da Terra, em seu perigeu, seu tamanho angular é de 0,558 graus. Para que o tamanho angular da Lua coincida com o do Sol, ou seja, para que os eclipses solares ocorram, o tamanho angular da Lua precisa diminuir para 0,525, ou arredondando para meio grau de ocupação no céu terrestre. Para alcançar uma diminuição no tamanho angular da Lua em relação ao que temos hoje, a distância do perigeu, ou seja, a posição mais próxima da Lua em relação à Terra, precisa aumentar em cerca de 23.000 quilômetros. Como a Lua se afasta da Terra a uma taxa média de 3,8 centímetros por ano, esse processo levará mais de 600 milhões de anos para ocorrer. Portanto, à medida que a Lua continua a se distanciar gradualmente da Terra, eventualmente alcançará uma distância em que seu tamanho angular não será mais suficiente para encobrir completamente o Sol durante um eclipse solar. Isso resultará na redução e eventualmente no desaparecimento de eclipses solares totais. Bom, a parte boa é que vivemos na época dos eclipses, e neste dia 14 de outubro, sábado, teremos um eclipse solar anular visível perfeitamente no norte e nordeste do país, de maneira semelhante a como ficarão os eclipses quando os totais forem extintos. Convido todo mundo agora a deixar o lembrete ativado na nossa transmissão ao vivo. Vamos viajar ao Ceará só para fazer essa transmissão para vocês, quero ver todo mundo acompanhando. Então é sim verdade que os eclipses solares totais vão deixar de existir. Enquanto isso, vamos comemorar que vivemos na época em que eles são visíveis e contemplar esse fenômeno fantástico da natureza. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!